E aí, galera, tudo bem? Vamos agora, continuando a aula de Direito Constitucional, falando ainda sobre poder legislativo. O que nós vamos fazer durante 3 aulas? Cada aula nós vamos detalhar, falar sobre as competências, tanto do Congresso Nacional, quanto da Câmara dos Deputados, e depois, por fim, falaremos sobre as competências do Senado Federal, né? Então, nós vamos tratar agora desse assunto, que é importantíssimo, né, que são as competências. Vamos iniciar falando sobre as competências do Congresso Nacional. Então é importante que você preste bastante atenção. Nós vamos falar bem calmamente sobre cada inciso do artigo, né? Então, lá no artigo 48, nós temos as competências do Congresso, ou seja, as atribuições do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional, gente, sempre com a sanção do Presidente da República, não exigida essa sanção para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União. Especialmente sobre o quê? Então, quais são aí? O que cabe ao Congresso Nacional? Sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, né? Sobre o plano plurianual, sobre as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. O que mais? Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas, transferência temporária da sede do governo federal, concessão de anistia, organização administrativa, judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos territórios, e a organização judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração, telecomunicações e radiodifusão, matéria financeira, cambial, monetária, instituições financeiras e suas operações, fixação de subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, gente, essas são algumas competências, né, do Senado Federal. Nesse artigo 48, nós temos aí competências que são meramente exemplificativas das atribuições do Congresso, que são exercidas por meio de quê? Por meio de lei, com a sanção do Presidente da República, né? No artigo 49, nós vamos ter o quê? As competências que o Congresso Nacional exerce por meio de decretos legislativos. Aí sim não tem a sanção do Presidente da República. Já os artigos 51 e 52, nós vamos enumerar depois as competências da Câmara e do Senado, que são por resoluções. Lembra que cada casa são enumeradas competências por meio de resoluções, né? Que também não tem a necessidade de sanção do Presidente da República. Ok? Então essas aí são as competências que nós temos principais. A gente pode resumir, né, nessas competências do Congresso Nacional como tributária, matérias orçamentárias em geral, né, financeira, cambial e monetária, efetivo de Forças Armadas, território nacional e bens da União, planos e programas nacionais, regionais e setoriais, concessão de anistia, telecomunicações e radiodifusão, cargos, empregos e funções públicas, criação e extinção dos ministérios e organização de fixação do subsídio e organização administrativa da União dos Territórios. Essas competências precisam de quê? De sanção do Presidente. Então, tem um rol meramente exemplificativo, não se esqueçamos disso, e são disciplinadas por meio de lei, né? Agora nós falaremos no artigo 49 de competências que não têm a necessidade de sanção do Presidente, né? Que é o artigo 49, que são as competências exclusivas do Congresso Nacional. Quais são essas competências exclusivas do Congresso Nacional? Vamos lá. A primeira delas é resolver definitivamente sobre tratados,
acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Uma outra competência: autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar, autorizar o presidente e o vice da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias, aprovar o estado de defesa a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa, mudar temporariamente a sede do Congresso, fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, fixar os subsídios do presidente e do vice e dos ministros de Estado. Que mais? Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de seus casos os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros poderes, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas, aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares, autorizar referendo e convocar plebiscito, autorizar em terras indígenas a exploração e aproveitamento dos recursos hídricos e a pesquisa de lavra de riquezas minerais, aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Essas atribuições do artigo 49 da Constituição, elas são reguladas por meio de decreto legislativo. Essa espécie normativa, ela dispensa a sanção do presidente da República. Não esqueçamos disso. Ok? Quando a gente for falar sobre as atribuições da Câmara e do Senado, elas serão tratadas mediante resoluções que também independem de sanção do presidente. Certo? Então, encerramos aqui as competências do Congresso Nacional, falando sobre as competências exclusivas e falando sobre as competências privativas. Certo? Boa noite para vocês. Próxima aula, Câmara dos Deputados e as suas competências. Até logo. Tchau, tchau.